Boa noite, guerreiros e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja convosco, hoje e sempre. Estamos retomando a programação Palavra de Deus para hoje. Tivemos ausentes por um período aí de 10 dias, em virtude de uma viagem que eu tive que fazer a trabalho, e fiquei impossibilitado de fazer o programa por esses dias, mas hoje, com a graça e pela misericórdia do nosso Senhor Jesus, estamos voltando, informando que eu estava com muita saudade de cada um de vocês, senti muita falta desse contato diário que nós temos. Hoje nós vamos falar a respeito da fé. Vamos aproveitar esse período em que nós estivemos ausentes, distantes fisicamente, porém no coração nós estamos cada vez mais unidos, mais juntos em Cristo Jesus. Para falar sobre fé, não tem como você logo não lembrar da carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que define a fé. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. No verso 7, a palavra do Senhor diz assim: pela fé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. O livro de Gênesis, capítulo 6, os versos 5 e 8, fala um pouco a respeito de Noé. Viu o Senhor que a maldade do homem havia se multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então arrependeu-se o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal e os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Essa é a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. E o mais interessante aqui é que a história de Noé é citada de uma forma bem objetiva. Ou seja, somente aquilo que Deus acha importante para ele é citado na Bíblia. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Justo é todo aquele que respeita os direitos do outro e dá a cada um o que lhe pertence. Íntegro é uma pessoa de comportamento reto, é incorrupto. Andar com Deus é andar e viver com proceder. Andar e viver conforme a vontade de Deus. Números 23, 19, a palavra do Senhor diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Parece contradição, mas vemos que Deus sempre desejou relacionar-se com o homem. Porém, o pecado e os próprios interesses desse mesmo homem foi que o afastaram de Deus. Deus criou o homem à sua imagem, conforme diz Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
O egoísmo, o individualismo, a falta de amor sujam, mancham a imagem de Deus. Porque quando você age com egoísmo, com individualismo, com falta de amor, você está manchando aquele que te fez segundo a sua imagem e semelhança. É como quando existe uma briga de casal. É como quando existe uma briga de pais com filhos. Até que haja um pedido de perdão, um verdadeiro arrependimento, por alguma das partes ter sido grosseiro, o relacionamento não flui mais com alegria. O relacionamento passa a ficar pesado. A maldade se multiplica porque o homem escolhe ser mau. É o livre-arbítrio que o homem exerce. Eu sou mau porque eu quero ser mau. O homem escolhe as coisas conforme o seu próprio interesse. Diferentemente de Noé. Noé andava com Deus, vivia junto com Deus. O Senhor fazia parte da sua vida. E se Deus faz parte da minha vida, meu relacionamento com Ele flui. Deus me acompanha no meu trabalho. Deus está junto comigo quando eu converso com meus colegas, amigos. Será que o meu comportamento agrada a Deus? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer. Será que eu tenho feito as coisas com a consciência de Deus? Será que eu tenho procurado trazer Deus para estar comigo? Nas minhas conversas com Ele, eu tenho perguntado: como estou? Pergunto se tenho honrado o nome como um bom filho. Essa pergunta nós temos que fazer sempre a Deus. Já que nós temos livre acesso a conversarmos com Deus através das nossas orações, das nossas atitudes, do nosso andar, do nosso falar, vamos procurar saber de Deus se nós o temos agradado. A palavra do Senhor diz em Hebreus 10:38: todavia, o justo viverá pela fé. Em algumas versões, essa palavra chega a ser tocante, porque diz assim, todavia, o meu justo viverá pela fé. E viver pela fé é viver na plena confiança de que as coisas que nós esperamos, nós não vemos ainda, mas sabemos que elas já estão sendo realizadas, já estão realizadas. Salmos 37:25, a palavra do Senhor diz assim: fui moço e já agora estou velho, porém jamais eu vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E eu abro um parêntese aqui, porque quando essa palavra bate da maneira como ela foi dita aqui, jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, fica a pergunta: se você está reclamando, se você está passando por situação difícil, será que você tem sido justo? Porque nós estamos vendo aqui, em duas palavras, uma no Antigo e outra no Novo Testamento, Deus exaltando e nos exortando a sermos justos. Deus exalta o justo e nos exorta a sermos como tal. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Fui moço já, agora sou velho,
porém jamais eu vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, se tem algo errado, procure saber logo. Esse algo errado não vem da parte de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Deus te prometeu é aquilo que Deus te dará, a justa medida. Procure andar sempre na presença de Deus. Procure ser justo. Procure fazer a justiça de Deus, porque Deus te prometeu e me prometeu: o meu justo viverá pela fé. E se você está ou se sente desamparado, ou se sua descendência vive a mendigar o pão, é porque você não está sendo justo. Assim como Noé levou quase 100 anos construindo a arca, nós, a cada ano, estamos procurando construir um melhor relacionamento com Deus. Noé sabia que Deus queria um mundo melhor, queria homens melhores. E Noé trabalhou duro durante anos, porque o desejo de Deus era santificar a terra e limpar a imundície. Mas durante o trabalho, os amigos, os maus, os pervertidos, ao verem que estava sendo feito a arca, eles riam e faziam gracinha. Assim é comigo e com você. Quando você procura fazer a vontade de Deus, sempre tem aqueles que ficam rindo de você, que ficam chacotando de você, que ficam fazendo gracinha. Eu imagino quantos filhos de Noé sofreram sendo ridicularizados pelos vizinhos e amigos, sendo chamados de louco. Porque Noé estava imbuído em fazer a vontade de Deus e trazia seus filhos juntos com ele. Noé nunca abandonou o plano de Deus, porque Noé andava com Deus. Por isso Noé tinha suas forças renovadas a cada dia. E quando nós andamos com Deus, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós temos as nossas forças renovadas a cada dia. Deus nos dá força para nos animarmos dia a dia, para animarmos os nossos filhos, a nossa família. Porque Deus quer que nós animemos os nossos a concluirmos o trabalho que nos foi dado, assim como foi com Moisés. Se eu pudesse resumir toda a atitude de Noé em uma só palavra, que palavra eu poderia escolher a não ser a palavra fé? Ele nunca deixou de acreditar no que Deus falou para ele. E a fé nos inclina a ter uma atitude na caminhada com Jesus. Quem crê, faz. Quem sabe, em alguma manhã, um dos filhos de Noé estivesse desanimado, cabisbaixo, incrédulo, sem desejo de continuar o trabalho, mas Noé chamava-os à responsabilidade com firmeza, porque alertava: nós estamos a serviço do Deus vivo, não há tempo a perder, mãos à obra, o tempo é curto, vamos colocar a fé em prática. Essa mesma exortação eu faço a cada um de vocês. Não desanime, não ande, não fique cabisbaixo, não perca a sua fé,
Não se deixe vencer pela incredulidade. Não se deixe abater pelo desânimo, pela falta de vontade em continuar. Tenha sempre bom ânimo em fazer a vontade e o trabalho que Deus te comissionou. Assim como Noé, Deus hoje nos chama à responsabilidade com firmeza, porque nós estamos a serviço do Deus vivo. Não temos mais tempo a perder. Mãos à obra. O tempo é curto. Vamos colocar a nossa fé em prática. Romanos 8, 28 e 29, a palavra do Senhor diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus aqui está nos colocando na condição de irmãos de Jesus. O trabalho, a missão que Deus deu para Jesus foi uma missão muito árdua. E Ele aqui está nos exortando a nós não desanimarmos. E Ele está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem de todo daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus também está nos predestinando a sermos conforme a imagem de Jesus, a fim de que Jesus seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E nós fazemos parte desta irmandade, nós fazemos parte dessa família. As coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Quem ama a Deus anda com Deus, tem relacionamento com Deus. Não estamos sozinhos, somos uma família. Nossa fé deve estar fundamentada nesta verdade. Em 1 João, capítulo 4, versos 20 e 21, está escrito: se alguém disser eu amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Porque aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Podemos aqui completar o texto de Hebreus 11. A certeza daquilo que não se vê. Temos certeza que Deus está conosco, mesmo sem vê-lo. E provamos a nossa fé, amando o nosso irmão que vemos, pois não há como amar um Deus que não se vê, se não amamos ao nosso irmão que vemos. Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que ele ia traí-lo. Lavou os pés de Pedro e sabia que ele ia negá-lo 3 vezes. Lavou o pé dos outros discípulos, mesmo sabendo que todos iam abandoná-lo, na hora que ele mais ia precisar. Jesus sofreu por nós antes mesmo de nós nascermos. Isso é um exemplo precioso de fé. Estou disposto a fazer o que por Jesus. Eu estou disposto a fazer o que por Jesus? Qual é o tamanho da nossa fé? Deus tem coisas tremendas para manifestar em nossas vidas
e através das nossas vidas, mas Ele deseja encontrar em nosso coração um lugar sensível à sua vontade, um coração que tenha prazer em obedecer os seus ensinamentos, um coração que deseje ser como o coração de Jesus, pois esse é o propósito e o centro da fé. Abre os meus olhos, ó Senhor, para que eu veja o que realmente importa para fazer a tua vontade. Abre os meus olhos, Senhor. Eu quero, Senhor, que a minha vontade deixe de ser a minha vontade e passe a ser a tua vontade. Eu quero viver dia após dia como o centro da vontade de Deus, o centro da tua vontade, ó Pai. Acrescenta, Pai, a medida sacudida e recalcada da tua fé em meu coração. E que nós possamos todos os dias fazer essa oração. Que nós possamos todos os dias entender o que é a fé. A fé é a certeza das coisas que nós esperamos e a convicção dos fatos que nós não vemos. Deus abençoe você nessa noite. Foi um prazer, uma alegria ter retornado à nossa programação normal. Amanhã estaremos às 19h30 aqui com mais um Palavra de Deus para hoje. Vá no YouTube, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Se inscreva, dê seu like, convide outras pessoas a se inscreverem, ajude-nos na divulgação da Palavra de Deus, façamos a vontade de Deus. Vamos deixar os nossos comentários, é muito importante o comentário, para que nós tenhamos feedback de como vocês estão recebendo essa palavra dia a dia. Nos acompanhe às 19h30 de segunda a sexta e às 7h30 nos sábados e no domingo na nossa página do Facebook, DLL Melquiades Gomes Júnior. Eu te espero lá, todos os dias. Que o grande amor de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão consoladora do Espírito Santo esteja com você, hoje e sempre. Receba o meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Fica na paz do nosso Senhor e até amanhã, se Deus quiser.